Nós estamos vivendo o mês vocacional, mês de agosto, como já foi gravado outras lives em relação ao padre, em relação ao pai, os religiosos, religiosas, e hoje nós vamos gravar uma sobre o leigo. O leigo na igreja, que tem um papel fundamental na igreja, e sem o papel do leigo, a igreja ela deixaria muito a desejar na nossa sociedade. E a igreja, ela propôs uma reflexão o ano anterior, que era a reflexão sobre o leigo na igreja. E por isso eu estou aqui com a dona Lúcia Bernadette Padilha, que nós vamos conversar um pouquinho, convidei ela para conversar um pouquinho sobre esse papel do leigo na igreja. Ela que tem uma experiência vasta de serviço à igreja, até mesmo fora de Curitiba, ela já trabalhou, né, a convite, e hoje ela reside na comunidade, né, Santíssima Trindade, e também exerce um trabalho dela até hoje, já junto à sua mamãe, que já tem uma certa idade já considerável, então ela trabalha em alguns serviços, né, sociais aqui na igreja. Dona Lúcia, eu gostaria que a senhora se apresentasse e também falar um pouquinho do trabalho, né, do leigo na igreja. O que a senhora teria a falar para nós, também os nossos ouvintes, né, que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, sobre o leigo na igreja? Então, eu já desde os meus 17, 18 anos, como já tinha comentado anteriormente com o senhor, né, após uma catequese de crisma, que foi muito eficaz para mim, em um encontro, eu tomei essa decisão de assumir, de abraçar esse trabalho dentro da comunidade, né, reconhecendo ali a confirmação do meu batismo. Né, porque enquanto cristão batizado, todos somos chamados a um serviço dentro da comunidade. E desde os meus 17, 18 anos, eu assumi realmente esse compromisso diante da igreja, depois, principalmente da minha crisma. E realmente, sempre trabalhando, eu me dediquei muito, na maior parte do tempo, ao trabalho com crianças, né? Com a catequese, com a pastoral do menor, durante muitos anos. E já há alguns anos atrás, aí, fui convidada a conhecer um trabalho dos padres palutinos, que na época eram os nossos, era a nossa paróquia, que ela era palutina, né? E eu fui conhecer o Lar dos Meninos. E lá no Lar dos Meninos eu resolvi assumir um compromisso como mãe social. Mãe social, né? Aqui em Curitiba mesmo? Não, lá em Presidente Prudente. Presidente Prudente. Em Presidente já foi Prudente. Convidada para fazer um serviço lá? Sim, eu fui convidada para ir conhecer depois o trabalho que nós tivemos durante muitos anos, aqui da Pastoral do Menor, junto com o Seminário Palutino, ali ao lado, no salão do Seminário Palutino, nós tínhamos um serviço de segunda a sexta, no período da manhã e no período da tarde, um serviço de contraturno que a gente oferecia. Então, as crianças iam para a escola num horário e no outro horário estavam com a gente. E ali a gente fazia, ensinava uma profissão, dentro daquilo que a gente podia, né? A gente ensinava trabalhos de artesanato, tricô, crochê, costura, até marcenaria. Nós chegamos a mobiliar uma creche ali ao lado da Igreja São José, o início ali da creche que hoje em dia existe ali ao lado, né, que era ligado à igreja na época, nós quem fizemos a primeira mobília da creche com as crianças, com os adolescentes, lá no Seminário Palutino, na marcenaria do Seminário Palutino. E com isso despertava nas crianças o interesse por aprender uma profissão. Sim, o interesse por aprender uma profissão. Ali o mercado, ali, antigo Mercadorama, agora eu nem sei como é que é o nome ali do lado. Ali ao lado do seminário, as primeiras caixas, atendentes que tiveram ali, eram todas crianças, adolescentes, que tinham passado lá, que trabalharam com a gente ali na Pastoral do Menor e que conseguiram uma colocação. Como é que a senhora se sente hoje vendo essas pessoas que passou pelas suas mãos, com você como instrutora deles, né, passou por uma aprendizagem,
Como é que você se sente hoje vendo eles aí prestando esse serviço na sociedade e sobrevivendo desse serviço? É muito gratificante, né? Você ver que você conseguiu passar valores para uma criança, para um adolescente, mesmo que às vezes, né? Eu às vezes assim, mesmo enquanto mãe social, muitas vezes eu via que eu era até muito rígida, né, com eles. Às vezes pegava no pé mesmo, né? Mas eu sempre falava para eles: eu pego no pé porque vocês estão tendo oportunidade. Então a gente está dando oportunidade, está ensinando, então eu também tenho que cobrar, né? Eu Como, tenho que como que era esse serviço de mãe social? Mãe social em Presidente Prudente eram crianças que eram retiradas pelo juiz, via juizado de menor, do pátrio poder. Crianças em situação de risco que eram trazidas para o abrigo e moravam com a gente. Então, num sistema de casa-lar. Né? Casa-lar. Era uma mãe com um grupo reduzido de crianças, aonde você se partilhava, né? O serviço da casa. Nós, enquanto mãe, fazia o papel realmente de mãe, né? A diferença é que a gente falava mãe social, porque não era teu sangue, mas você não deixava de ser mãe. Você E, levava no médico, atendia escola, ia nas reuniões e fazia todo o serviço da casa também, junto com eles. e você é solteira? Solteira, toda a Solteira. vida é solteira, né? Até quando eu fui daqui de Curitiba para São Paulo, para Presidente Prudente, foi uma loucura muito grande, né? Eu era concursada como professora municipal, eu abri mão, pedi exoneração, larguei família, ninguém acreditou que eu fosse ficar 6 meses lá. Mamãe, quantos irmãos? 6, 7 irmãos aqui que eu deixei, né? Entre os meus irmãos de sangue, meu irmão adotivo, uma sobrinha que toda a vida morou com a gente, né? Eu deixei tudo e fui para lá. E Não me essa, arrependo. e essa experiência para você hoje, ela se tornou gratificante para você? Sim, se tornou gratificante e me fortalece muito na minha fé. Né? E no que eu faço, no que eu desempenho agora, né? De fazer esse serviço na área social aqui, de trabalhar com o bazar, de fazer essas visitas, fazer essa assistência, que não é uma assistência, é a gente dar um caminho para as pessoas, né? Ajudar enquanto elas precisam e encaminhar. Né? Doentes, como eu já cuidei de doente que por 8 meses e depois acabou falecendo, mas aqueles 8 meses que a gente acompanhou, ele teve uma vida decente, teve um atendimento sadio, teve um bom atendimento, né? Então, eu acho que essa experiência de mãe social me fortaleceu muito nisso também, né? E é muito gratificante você ver que aqueles meninos que passaram pela tua mão, meninos e meninas, hoje em dia já são mães, estão cuidando da sua vida. Eu tenho um assim que mora em São Paulo capital. Eu fico muito feliz por ele, porque era uma pessoa que a história de vida dele tinha tudo para dar errado. Mas é uma pessoa que gera emprego hoje em dia, tem um casal de filho adolescente já, e está tocando a vida dele, né? É casado com uma mulher que já tem uma filha também. Então, quer dizer, ele não cuida só do casal dele, cuida da outra também, né? Ah, que legal. E é muito interessante, é muito bom a gente ver, né, esses valores que a gente preserva e que a gente aprendeu aqui dentro da comunidade. Assim como a primeira vez que nós tivemos no Lar dos Meninos, eu sempre gosto de lembrar disso. Nós tivemos um ano aqui em Curitiba, a gente veio com um micro-ônibus, que foi uma loucura também. Viemos com um micro-ônibus, uma Kombi, uma perua, como eles falam lá, né? E mais um carro particular. Chegamos, se instalamos ali no Seminário Palotino. A comunidade aqui, Santíssima Trindade, na época, ainda a comunidade Santíssima Trindade, providenciou gente para cozinhar, para cuidar, providenciou coberta, providenciou roupa de cama. E o dia que o lar foi daqui embora, que as crianças foram embora, o pessoal entregou seminário limpo, roupa lavada, porque teve quem fez xixi na cama, teve quem molhou o colchão, né? E a gente passeou com essas crianças por Curitiba, descemos para a praia, Estrada da Graciosa. Então, quer dizer, nós proporcionamos para essas crianças uma coisa que
é inesquecível Vai ficar para marcado elas. o resto da vida deles. Sim, e isso tudo serviço do quê? De comunidade e de leigo. E que lá para Presidente Prudente, aquela recepção que as crianças tiveram aqui, foi exemplo, foi modelo do que é trabalho de comunidade, do que é serviço do leigo dentro da igreja. Muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas trabalhar na igreja, ser católico, né? Estar à frente. Olha, o que a senhora teria para dizer para uma pessoa que perguntasse para a senhora assim, o que você ganha trabalhando na igreja? Olha, eu posso dizer assim que o que eu ganho não tem preço. Eu até assim fico encabulada porque mesmo esse convite que eu tive para estar aqui hoje, né? Eu sou aquela pessoa que gosta de trabalhar lá atrás, fazer as coisas lá atrás. Ninguém precisa saber que eu tive lá. Tá E eu certo. acho que é isso que é o interessante. É você fazer e você ver acontecer, mas não precisa o teu nome. E eu acho que isso é que é o serviço do leigo. Mas sabe É que, fazer acontecer, né? Mas não precisa ser o teu nome que tem que estar na frente. muitas vezes eu disse isso também, e hoje eu contraponho um pouco essa ideia. Por quê? Porque o serviço também, as pessoas têm o direito de saber que tem pessoas, além da sua família, né, você cuida da sua mãe, já tem mais de 70 anos, né? Além desse trabalho que você tem na sua casa, ainda tem um tempo para exercitar em prol do bem do outro, né? E então, se as pessoas não ficar sabendo, né, de um trabalho assim, também não vão querer se engajar. E de repente um testemunho desse como o seu pode atrair mais pessoas. Por se a Lúcia pode, eu também posso estar a falar, doar um pouquinho do meu tempo também para o bem do outro, não é verdade? Isso é verdade. E não é impossível, você consegue. Você consegue vir fazer dar a tua doação aqui no bazar, como a gente faz ali, a gente vem um dia, tira um dia só para arrumar e outro dia só para atender. E agora a gente está lá lidando com as coisas que estão meio paradas, lá estamos mexendo para ver como que a gente vai começar a atender. Mas e você consegue fazer, porque eu acho que, eu sempre falo, Deus provém. Você dispõe do teu tempo, um dia, 2 na semana, e no resto o teu dia rende. Por incrível que possa parecer, rende. Você dá conta sim, dá conta sim. Sempre a gente via assim, as pessoas falarem, né? Leigo na igreja, né? O leigo na igreja, mas sempre ficava aquela lacuna, né? De saber, mas leigo, né? Porque a palavra leigo, ela soa assim, um sentido, né? Ignorante, eu não tenho conhecimento da causa, mas no sentido assim religioso, espiritual, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Então, quer dizer, ninguém pode se dar o luxo de não poder fazer nada para o bem do outro como cristão, né? Porque eu digo assim que Deus vai escrever na história dele, na nossa história, naquilo que nós fazemos para o bem do outro. E a gente sempre tem que estar ciente de que o pessoal sempre fala, né? Deus capacita, você tem como se capacitar. Então a gente, enquanto que nem o tempo que eu estava enquanto catequista aqui, a gente participava de formações, né, do IAF, na Católica, tudo ali na Universidade Católica. Teve um tempo que era lá numa faculdade, lá ao lado da Cúria Metropolitana. Então você vai atrás também da formação, porque a igreja dá também isso para a gente, basta você querer. Porque a igreja ela vai instruindo as pessoas para ir assumindo esse trabalho, né, na igreja, porque não dá para ficar tudo na mão dos padres, né? Então, por isso que hoje tem um trabalho amplo, né, na igreja oferecido para que o leigo possa exercitar para o bem da nossa sociedade como um todo. Porque o cristão, tem um professor meu, Frei Eduardo, que dizia assim, o cristão, ele não é livre para fazer o que ele quer, fazer o que deve ser feito. Olha, quando nós entendemos a dimensão dessa frase que ele dizia para nós, a gente encontra o que fazer na igreja, né? Porque eu sou livre, não é fazer o que eu quero, mas fazer aquilo que Jesus me pede, que a igreja precisa. E eu me comprometendo com essa igreja, como batizado, né? Aí eu vou encontrar o que eu me adapto melhor, o que eu posso aprender, buscar conhecimento, para colocar para o bem da sociedade, o bem das pessoas, né? Eu acho que é nesse sentido que você também foi buscar a orientação.
né, para Sim, a isso, gente né? tem que ir atrás da orientação. E isso que o senhor falou é muito importante. Não é o meu querer, é o que a comunidade precisa, Que o outro né? precisa, né? É o que o Interessante. outro precisa. Então, nem sempre a minha vontade vem em primeiro lugar, né? Muitas vezes eu tenho que ir em busca do que realmente se necessita na comunidade. Exatamente. Ter essa humildade da gente também, deixar sobrepor às vezes a vontade do outro, né? Para você poder caminhar, né? Caminhar junto, né? Cada um cede, né? Mas a gente sempre estar à disposição. Porque quando a gente fala assim, muitas vezes a pessoa entende errado, porque quando a gente fala assim, a igreja, a pessoa já pensa na estrutura da igreja, né? Não, igreja é cada um de nós, batizados, comprometidos com uma missão. Por isso que eu achei interessante, você dizia assim que você fez um retiro, né? A partir daquele retiro foi um despertar, né? Aí a partir dali, o retiro, o crisma, aí você assumiu uma missão, né? Então a igreja, somos todos nós batizados, né? Cada um com a sua responsabilidade de levar esse rosto de Jesus em tudo aquilo que se faz, né? Eu, como padre, realizar o melhor trabalho possível na vida da igreja. Você, como leiga, né? Aí no trabalho social, catequista, mãe social, né? Então, fazer o melhor possível. Quer dizer, você vai escrevendo a história de Deus na história de muitas outras pessoas. E Deus vai escrever a história dele na sua história. Com certeza. Então, Com certeza. isso gratifica a gente e eleva o espírito da gente. Porque, veja bem, às vezes as pessoas estão lá em casa, sem fazer nada, vive doente, vive choramingando, reclamando, e quando de repente encontra um serviço a prestar para o bem do próximo, revive, né? Ela revigora as energias, as forças. Eu encontro muitas pessoas, até de bastante idade. Eu tenho aí a mãe do Padre Valdemar, que eu lembro bem, ela tem mais de 80 anos e é ativa na igreja, né? Para o bem do outro e tentando fazer alguma coisa para despertar. Isso é muito bonito. E é um papel que todos nós cristãos somos chamados a fazer. A gente tem, eu mesmo hoje em dia, né? A minha idade já está bem mais do que o pessoal pensa, né? Já está bem avançadinha, não tenho vergonha de falar, são 58 anos completinhos. Uhum. Mas é sempre assim, né? Uma das frases que eu nunca esqueci desse primeiro retiro que eu participei: viver o momento presente. É viver o dia de hoje. E eu procuro fazer isso todo dia. Eu levanto de manhã e agradeço porque levantei. E hoje, tudo que eu tiver para fazer hoje, vou fazer bem feito. Ou seja, arrumar o bazar, ou seja, fazer uma comida, ou seja o que for, eu vou fazer bem feito, como se fosse meu último dia, né? Como se eu não fosse ter um amanhã. Então é viver o momento presente, né? Viver o dia de hoje. E sempre pensar assim: o que Jesus faria? Porque se você fizer isso, Essa pergunta é fundamental, né? você pensar assim com você, que foi uma das coisas também que eu aprendi nesse meu primeiro retiro, né? O que Jesus faria? Te faz você voltar para trás e Pensar, repensar refletir, né? e olhar o que você vai fazer, né? Então, às vezes a gente, como essa loucura que eu fiz aí há mais de 20 anos atrás Uma aí, loucura boa, né? mas é uma loucura, bem isso Agradável, mesmo, saudável, saudável, saudável. porque eu não me arrependo em momento nenhum. Hoje, se eu estivesse na prefeitura de Curitiba, eu estaria aposentada. Uhum. Estaria aposentada. No momento, não tenho tempo de carteira para aposentar ainda. Tenho que contribuir mais um pouco lá, né? De INSS para poder me aposentar. Mas não me faz falta. Não me faz falta essa aposentadoria em si, né? Porque o que eu recebi trabalhando, esse tempo que eu trabalhei fora, e mesmo com o tempo que eu trabalhei como voluntária junto com a Pastoral do Menor, de maneira nenhuma me faz falta, muito pelo contrário. E é uma história que ninguém vai roubar de você, né? Que ninguém vai Sim. arrancar do seu coração, da sua cabeça, né? E é muito gostoso você estar numa comunidade como aqui, a gente muitas vezes está, e chegar uma mãe com o seu filho, matricular para catequese, como já me aconteceu, né? E a pessoa, ela foi minha catequista. E você vê ela voltando com o seu filho, né, para colocar na catequese aqui.
É muito bom isso. Aprender um pouco mais, aprofundar o caminho de Deus. Aprofundar mais. Então você vê que realmente você conseguiu plantar Uma sementinha ali e que a pessoa está cuidando. Está cuidando, está regando e pode produzir frutos lá na frente. Né? Mas que bom, foi bom conversar com você. Eu acho que vai enriquecer também aí muitos dos nossos ouvintes que aqui nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube da paróquia. Vai enriquecer e despertar também, né? Então você que está nos acompanhando aí, tem vontade de fazer alguma coisa para o bem do próximo, procure aí, olha, a Dona Lúcia, procure a igreja, vê o que você pode contribuir, porque todos nós, tem uma frase que diz assim, ninguém é tão pobre que não possa contribuir com nada, né? E ninguém é tão rico que não precisa de nada. Então, quer dizer, todos nós precisamos nos colocar a vida a serviço para ter gosto de viver, né? Gosto de Deus. Então, espiritualizar a nossa vida, o nosso bem material, espiritualizar a nossa disposição em servir, aí Deus vai nos mostrando, apontando o caminho com uma flecha, né? E tudo, como diz Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e desperta esse amor também no serviço, na sociedade. Então foi muito bom a tua colocação aqui hoje, a tua entrevista aqui hoje, e essa experiência sua, né, é a segunda vez que eu converso assim, agora mais ativamente assim, sobre o assunto mãe social, né? Mãe social. Quer dizer, não foi casada, mas cuidou de muitos filhos dos outros, e hoje, você estava me falando ali que alguns, eles não chamavam você de mãe porque tinha uma regra que não permitia. Não permitia. Mas os filhos deles hoje chamam você de vó, né? Chamam de vó, chamam de vó. E olha que não é poucos netos, não. Tem uns agora que eu ainda não conheci por causa dessa pandemia que eu não estou podendo viajar. Mas a criançada está lá esperando a avó torta, como eu brinco com eles, ir lá conhecer, né? Ir lá Isso conhecer. tem em São Paulo, né? Tem em São Paulo. Presidente tem Prudente é interior de São Paulo. Divisa aqui com o norte do Paraná. Isso. E tem em São Paulo também, parece que um, né? Que sim, e tem um em São Paulo capital. Né? Tem um em São Paulo capital, que saiu dali e se estabeleceu em São Paulo capital. Dona Lúcia, nós temos eu vou propor uma canção, né? A letra do Padre Zezinho, e eu acho que foi Antoninho e Ademir, que deve ter gravado ela, Pela Graça de Deus. Essa música, estava até ouvindo ela antes da nossa entrevista aqui, ela retrata bem o papel nosso na igreja, né? Então, pela graça de Deus, né? Que eu sou um leigo trabalhando para o bem do outro nessa igreja. E aí a gente vai escrevendo a história de Jesus no coração de tantas outras pessoas, né? E a história de Maria, que foi uma servidora, a história de Deus, né? Aí, enquanto nós escrevemos a história de Deus no coração das pessoas, Deus escreve a história dele no nosso coração, e nos impulsiona para esse serviço. Então, muito obrigado. Quer dizer mais alguma coisa? Não, eu é que agradeço e só realmente falar que aquele que quer trabalhar, ele sempre vai ser acolhido. E sempre vai ter alguma coisa. E não existe, não tem limitação. Não tem limitação. Todos têm alguma coisa. E sempre encontrar um tempo, né? Sempre encontra o tempo, com certeza. O tempo a gente sempre acha. Isso é gratificante. É gratificante, muito gratificante. Eu posso garantir isso. Que Deus abençoe a senhora, amém. Sua família, sua mamãe lá com mais de 70 anos, né? 74 amém. anos, né? Também os irmãos, né? Que Deus abençoe eles, a todos nós, e nos dê força, coragem para continuar essa missão que Ele confia a cada um de nós.